Meus amigos, a situação é a seguinte, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo porque ele é de extrema importância. O advogado do presidente americano Donald Trump, o nome dele é Rudolph Giuliani, ele está sendo responsável aí por encabeçar as investigações e colocar as coisas em seus devidos lugares sobre a fraude nas eleições americanas. É ele que está descobrindo aí todos os podres que estão envolvendo essa suposta vitória do Joe Biden, vitória aí concedida apenas pela imprensa, diga-se de passagem. Ele fez uma coletiva de imprensa dizendo todos os podres que ele descobriu, todas as irregularidades e os crimes cometidos durante a apuração das eleições americanas agora de 2020. Antes de eu entrar de fato nessas denúncias, o Rudy Giuliani, por ser um momento muito tenso, ele estava suando bastante. É um senhor de idade já também. E, infelizmente, isso aí acabou ficando marcado por um escorrimento de uma tinta de cabelo que ele tinha. Conforme ele ia suando, a tinta de cabelo ia escorrendo junto. Mas daí ele fez diversas denúncias gravíssimas, com teor gravíssimo, e daí o que a grande mídia brasileira decide noticiar? Eles ignoraram completamente todas as denúncias e focaram ali no escorrimento da tinta de cabelo. Você vê que nessas horas, realmente, para os esquerdistas, a verdade pouco importa. A única coisa que importa é voltar ao poder, é a vitória. Mas vamos lá, a gente não fica surpreso com isso, essa é a verdade, essa é a grande mídia brasileira, a gente já sabe a besteira que é por lá. Só lembrando que eu tô vendo todas essas informações aqui no site do Senso em Comum, que é encabeçado aí pelo Flávio Morgenstern e outras pessoas aí também, pessoas do Brasil Paralelo. Enfim, dá uma passada lá, vou deixar o link aqui na descrição que vocês conseguem conferir todas as denúncias aí bonitinha. Mas vamos lá. Cédulas contabilizadas sem inspeção de identificação. Giuliani explica que para se contabilizar uma cédula é necessário que duas pessoas verifiquem o envelope para confirmar a identidade e a assinatura do leitor. Em diversas partes de vários estados, testemunhas que depuseram sob juramento disseram que esta verificação não existiu. E segundo o próprio Giuliani, na Pensilvânia, que é onde foi aí o caso de maior magnitude com relação a essa denúncia, eles têm mais de 680 mil cédulas que passaram sem essa inspeção aí de duas etapas da identificação das pessoas. Correção de erros apenas para democratas na Pensilvânia. Eleitores só puderam corrigir erros de preenchimento de cédulas em locais em que os democratas possuem maioria histórica. Filadélfia e Pittsburgh. Nos locais onde a maioria é republicana, os eleitores não tiveram esse direito. Então, basicamente, eles quiseram ali garantir a vitória dos condados onde, teoricamente, eles já seriam eleitos e quiseram aí deixar meio que na sorte aonde os republicanos estão. Você comete um erro ali na célula e você não tem o direito de corrigir. É um negócio aí que não faz muito sentido. Estoque de cédulas extras. Eleitores alegam que já havia registro de seus votos sem que eles tivessem votado. Basicamente, as pessoas estavam sendo instruídas a aceitar cédulas com problemas de qualquer gênero. Qualquer problema que existisse ali na cédula, eles não poderiam aceitar o voto, mas eles estavam aceitando. E para corrigir esse erro, eles estavam atribuindo essas cédulas a pessoas que não enviaram essas cédulas por correio. Então você que vai votar presencialmente, chega lá na hora, quando você vai ver, o seu nome já está registrado com algum voto, porque alguém pegou erroneamente o seu nome para corrigir o erro de uma cédula que deveria ter sido descartada. Olha só que negócio absurdo. E todos esses votos, todas essas correções aí eram todos votos para o Biden. Observadores não puderam inspecionar a abertura de cédulas. Basicamente, diferente aqui do Brasil, a apuração lá não é secreta. Você tem observadores de diversos locais para verificar ali a integridade do processo eleitoral. Você tem aí, por exemplo, os observadores do Partido Democrata, do Partido Republicano, outros observadores ligados a outros locais completamente diferentes. E o que tudo indica, de acordo com essa denúncia aqui, e parece que 60 testemunhas estão dispostas a falar sobre isso, sob juramento, de que os observadores estavam sendo impedidos de realizar o seu trabalho adequadamente. Basicamente, eles eram deixados a uma distância, onde era impossível de realizar o seu trabalho de observador ali, então tirando aí completamente a integridade das eleições. Instruções ilegais de supervisores eleitorais do Michigan. Jesse Jacob, funcionária pública da cidade de Detroit, há décadas, testemunhou sob juramento que foi instruída por seus supervisores a alterar a data de postagem de cédulas recebidas pelos Correios.
Isso aí é basicamente porque você tem uma data limite para poder enviar o seu voto pelos correios. Se você enviou após essa data limite, eles estavam aceitando essas cédulas, mesmo a lei dizendo que você não pode aceitar. Jacob também viu funcionários acompanharem eleitores em cabines de votação para assisti-los e ensiná-los em quem votar. Ela também afirmou que foi orientada a não pedir identificação com foto e que foi instruída a não procurar por inconsistências e nem invalidar nenhuma cédula, porque a gente sabe que foram os democratas, os esquerdistas que votaram em massa pelos correios. Então quando você tira o critério aí de investigar qualquer tipo de irregularidade, o que viria a eliminar alguns desses votos, você está favorecendo o candidato democrata, o Biden. Lotes de cédulas chegam na madrugada da contagem. Olha só isso aqui, meus amigos. Testemunhas que estavam num centro de contagem em Detroit afirmam que às 4h30 da manhã do dia 4 de novembro, um caminhão descarregou algumas caixas no local. Elas foram informadas de que as caixas continham alimentos, mas eram milhares e milhares de cédulas, disse o advogado do Trump. As cédulas chegaram nas salas de apuração de votos em latas de lixo, sacos de papel e caixas. Naquele momento, os funcionários eleitorais pensaram que os observadores republicanos não estavam na sala, mas 2 estavam lá, além de uma funcionária da Dominion, que foi responsável ali por fazer a contagem dos votos. Estas testemunhas ouviram e viram que todas as cédulas eram para Biden. Você está percebendo aqui que todas as denúncias, existe uma série de testemunhas dispostas a confirmar todas essas histórias. A mesma cédula para Biden contada mais de uma vez. É basicamente o que está dizendo o título. Você tem ali o voto para o Biden, você tem ali a cédulazinha, eles estavam contando esse voto mais de uma vez. Daí, abre aspas aí para o advogado Trump. Eu não vi isso, eu só sei que 3 cidadãos americanos estão dispostos a testemunhar isso sob juramento. Quem é que iria testemunhar alguma coisa desse tipo sob juramento, colocando em risco a sua própria integridade, se isso fosse uma mentira? 40 mil cédulas de votação não presencial sem inscrição exigida por lei. De acordo com a legislação de Wisconsin, cédulas de votação não presencial só são válidas caso o eleitor tenha se inscrito para tal. Então isso é basicamente, você tem que se inscrever na modalidade de voto que você vai fazer. Se você vai votar por correio, você tem que se inscrever nessa modalidade para ficar ali registrado que você só vota por correios. Mas, contrariando a lei, condados de maioria democrata aceitaram cerca de 40 mil cédulas sem inscrição do eleitor. E a última denúncia, que, assim, só essa denúncia por si só já seria o suficiente para decretar a fraude. Número de eleitores registrados é inferior ao número de votos registrados. Você tem noção disso? Vamos lá, tem 100 mil votos, só que só tem 90 mil eleitores inscritos. Como é que você explica isso? Em alguns condados, o número de votos foi maior do que o número de eleitores registrados. Em alguns distritos de Michigan e Wisconsin, houve excedente de 150%, 200% e até 300% de votos em relação ao número de registros. Vamos contar aqui quantas denúncias foram feitas nessa coletiva do advogado do Trump, o Rudolph Giuliani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 denúncias de irregularidades no processo eleitoral, denúncias gravíssimas. E o que a grande mídia, não só aqui do Brasil, do mundo todo, decidiram fazer? Focar ali na tinta de cabelo escorrido do advogado do Trump. Mas eu vou além. Se o advogado Trump, o Rudy, não tivesse com essa tinta de cabelo escorrendo, eu tenho certeza que a matéria seria a seguinte: sem provas, advogado de Trump acusa processo eleitoral americano. Seria alguma coisa do tipo, que é a mesma coisa que eles fazem aqui com o Bolsonaro. Porque eles não entendem que esse processo de investigação e de apurar de fato se as coisas estão erradas ou não, deve ser, do caso, o Ministério Público equivalente lá dos Estados Unidos. Quem é que investiga depois que você faz uma denúncia? Pô, eu como cidadão vou chegar para o Ministério Público, olha só, eu tenho essa denúncia aqui, eu tenho essas provas aqui, você vê aí o que vocês vão fazer. Daí eu falo para o mundo que eu tenho essas provas, que eu descobri isso, daí vem a Folha de São Paulo, sem provas, Renan fala tal coisa, mas não sei o que. É óbvio que isso não é trabalho do advogado, não é o advogado do Trump que vai bater o martelo. Eleições fraudadas. Ele vai mostrar tudo que está de errado
e as autoridades competentes vão dizer realmente se está errado ou não. Mas eles estão aí muito interessados em ver a tinta de cabelo escorrendo do Rudy Jr. Coitado, né? O cara ali, pô, tentando manter a aparência mais jovial, tentando não ter ali muitos cabelos brancos, colocou a tinta de cabelo e a esquerda, em vez de apurar as denúncias, eles simplesmente decidem descredibilizar a pessoa que está acusando. Será que isso não é muito parecido com alguém aqui no Brasil? Eu tô falando do Oswaldo Eustáquio, que descobriu aí o esquema de laranjal do Guilherme Boulos. E o que eles decidem fazer? Não, esse camarada aqui já foi preso pelo STF por fake news e não decidem apurar a denúncia. Tá certo, pessoal? 9 denúncias de irregularidades no processo eleitoral. É óbvio que o Joe Biden não vai ser presidente nem aqui, nem na China. Talvez na China ele seja, mas aqui, ou melhor, nos Estados Unidos com certeza ele não vai ser. Mostra esse vídeo para aquele seu amigo esquerdista que tá falando que o Trump é só um garoto mimado que não aceita a derrota. Chega dessa palhaçada da esquerda ficar tentando voltar ao poder a qualquer custo. A verdade para essa gente pouco importa. Tá certo, pessoal? Por esse vídeo é isso. Gostaria de saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acham, quanto tempo vai demorar para o Trump ocupar novamente a cadeira presidencial, porque é o que tudo indica. O que tudo parece é que o Trump ganhou de lavada essas eleições. Beleza, meus amigos? Por esse vídeo é isso. Vocês fiquem com Deus e até mais.